olá você aí de casa! Hoje mais um vídeo de história do cinema. Se inscreve aí no canal pra você não perder e manda pros seus amigos pra espalhar o amor pelo cinema. Então vamos lá. Pra saber da história do som, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem isso como, assim, é normal, né? Ter som nos filmes, mas antigamente não era. Inclusive, se você já viu os outros vídeos de história do cinema, vocês sabem que a galera assistia as gravações, ficavam rindo, fumando, conversando atrás dos bastidores, porque não tinha gravação de som sincronizado. Mas o som existia no cinema sim, porque sempre tinha um narrador, um pianista, então o som já estava presente de alguma forma nos filmes, já tinha essa vontade de unir som ao cinema. Geralmente tinha um pianista que tocava ao vivo, muitas vezes eles tocavam a música que dava na telha, que eles achavam que combinava com o filme, o cara ia assistindo e tocando na hora, ou algumas vezes vinha uma partitura junto com o filme falando, ó, esse filme é pra tocar essa música aqui. E geralmente era um pianista quando o filme era mais pobrinho, mas quando o filme era riqueza, aí os exibidores traziam uma orquestra e faziam todo um show aí pro seu filme. E vocês lembram também a história do narrador, gente, tinham alguns filmes que tinha narrador pra explicar o que tava acontecendo, porque na época a gente não tinha narrativa como a gente tem hoje, e bem no começo não tinha nem aqueles letreiros entre as telas, né, os intertítulos. Então o filme era às vezes muito confuso, então tinha que colocar um narrador explicando o filme ali ao vivo, muitas vezes junto ali com a música. Inclusive tinham alguns filmes que tinham até dubladores que iam dublando na hora o que o ator era pra estar falando. Mas os filmes eram gravados inteiramente sem som e depois eles colocavam essas outras coisas, então o filme era essencialmente mudo. E aí vocês lembram, principalmente quando o Griffith mudou muito o jeito da linguagem, da narrativa e vários diretores foram criando coisas, o cinema evoluiu muito. E aí ficou meio chato você deixar um pianista qualquer tocar qualquer música que ele queria durante o seu filme. Será que essa música combinava com o meu filme? Será que a partitura que eu mandei chegou lá com o meu filme? Então passou a ter essa necessidade de controlar melhor o som que ia ser tocado junto com o filme. E foi aí que começaram a experimentar com o som no cinema. Na virada do século, quando o cinema estava começando, já existiam algumas maneiras de gravar e reproduzir sons, mas eram ainda coisas muito primitivas. Em 1910, começou a ter os primeiros discos, que não eram ainda de vinil. E esses discos já podiam ser copiados e fabricados em série. E mais ou menos nessa época que apareceu a vitrola. E aí alguém teve a brilhante ideia de vamos levar uma vitrola pro cinema. Mas ainda assim, os exibidores ainda tinham muito problema para sincronizar o que estava sendo tocado na vitrola com o que o filme estava passando. E vocês sabem que vitrola tem que virar o disco. Então eles também estavam tendo umas questões aí para conseguir sincronizar tudo. Sem contar que se o disco riscava, ficava repetindo, ficava e aí estragava tudo também. O disco era um material muito frágil, então era muito difícil você transportar e que esse disco chegasse inteiro, sem riscar, bem lindo no local. Em 1926, a Warner Brothers criou um aparelho chamado Vitaphone, que ele gravava alguns sons do filme sincronizadamente ao mesmo tempo que eles estavam sendo falados, e eles gravavam esse som separado do filme ainda. Nessa época, o filme era realmente mudo. O filme, eu digo, o rolo de filme era gravado uma coisa, e aí eles gravavam em uma vitrola, nesse Vitaphone, eles gravavam os sons. E aí eles lançaram um filme chamado Dom Juan, que tinham alguns efeitos sonoros já sincronizados, mas ainda sem diálogo. E eles colocavam em sincronia essas duas coisas com um maquinário que dava play nos dois ao mesmo tempo. Mas ainda assim, essa situação não era a mais perfeita do mundo, até porque nessa época os rolos de filme viviam dando problemas, e aí sempre tinha que ter o projetista ali de plantão, tipo, o rolo deu problema, aí o cara enfiava a mão ali, colocava o rolo de volta e continuava de onde parou. Só que aí, se o rolo dá problema, e aí o som que tava dando play no outro negócio? Como é que faz? E aí, em 1927, a Warner também lançou o filme The Jazz Singer, que foi o primeiro filme, assim, considerado o filme com som mesmo, que ele já tinha diálogo e músicas sincronizados. Mas também, esse filme ainda era exibido com o Vitaphone, era aquela coisa de dar play ao mesmo tempo, então teve muito problema e muitas vezes o filme era exibido sem som ou dava problema no som. E aí, em 1928, The Lights of New York, também um filme da Warner, foi considerado também um dos primeiros filmes com som. Tem gente que considera primeiro o Jazz Singer e tem gente que considera que esse sim foi o primeiro que foi assim, som 100% totalmente sincronizado, top, bravos. Então a gente vê aí que o Vitaphone foi o primeiro sucesso nesse lance de sincronização aí do som com o filme. E aí aos poucos foram surgindo outras tecnologias que foram substituindo aí o Vitaphone, como por exemplo Movietone, Phonofilm, Photophone e outros sistemas aí que foram permitindo que o som já fosse gravado direto no filme, no rolo do filme da câmera. No final de 1929, ali no começo dos anos 30, a maioria dos filmes já era com diálogo, já era falado, e esses filmes ficaram conhecidos como talkies, porque talk em inglês é falar. Em outros países essa mudança foi um pouco mais lenta, né? Por exemplo, no Japão e na China, o cinema mudo durou por mais uma década e meia ainda, esses filmes ainda eram muito valorizados. E se vocês já viram alguns filmes aí como o
artista ou Cantando na Chuva, vocês sabem que o som teve que dar uma mudança aí na narrativa e na linguagem do cinema. Afinal, até então a gente não tinha que falar, e aí a gente tem casos de atores que tinham a voz feia, homens que tinham a voz muito fina, e aí as pessoas achavam estranho. Então não era simplesmente pegar a mesma história que a gente fazia no cinema mudo e colocar a pessoa falando os diálogos que ia resolver o problema. Outros atores, no problema não era só a voz do ator, mas eles não mandavam bem quando eles falavam, porque pra falar você tem que ter uma entonação, tem que pontuar a frase, tem que ter dicção, né? Vocês sabem aí, eu mesma já fiz fonoaudiólogo. Então assim, não é uma coisa que você simplesmente fala o texto e tá bonito. Tem que falar e colocar emoção no tom de voz que você coloca. E aí muitos atores tiveram sua carreira por água abaixo. E por isso muita gente teve resistência ao cinema falado, muita gente não gostava, muita gente inclusive da indústria não queria fazer filme falado, assim como veio filme com cor depois, muita gente não faço filme com cor. Foi realmente uma revolução na indústria. Recomendo muito que vocês assistam ao filme Cantando na Chuva de 52, que retrata exatamente essa questão que foi a voz no cinema, né? O som e a voz, principalmente, como isso causou na época. Mas esse período de transição não foi muito longo, porque o som se estabeleceu como a nova norma, né, do cinema, e quem não conseguiu se adaptar caiu no esquecimento, quem conseguiu brilhou, foi sucesso. Inclusive em 1929 tem um dos grandes filmes que marcaram essa época, do Alfred Hitchcock, que é o Chantagem e Confissão. E se vocês viram os vídeos do Oscar, em 29, o que aconteceu? Começou a premiação do Oscar também. E é aí que a gente começa a Era de Ouro de Hollywood. Nessa época foi o ápice do glamour de Hollywood, dos artistas e do cinema. E nessa época que a gente começou a ter os queridinhos, as estrelas, o Clark Gable, Katharine Hepburn, Greta Garbo, enfim, todas essas estrelas, eles brilharam muito nessa época. Foi essa época que também surgiu a Shirley Temple, que foi, assim, um grande sucesso de bilheteria, porque nessa época eles associavam muito o ator ao filme. Então, se você tinha um filme da Shirley Temple, todo mundo queria ver, sabe? Então, eles colocavam muito os atores que eram os queridinhos da América, né, que eles chamavam, pra atuar nos filmes, pro filme bombar. E o som também fez com que criassem muitos gêneros diferentes pro cinema, inclusive um dos gêneros que existe até hoje, o musical. E as comédias também acabaram sendo bastante reinventadas, já que agora a gente não precisava contar tanto com a comédia física, e sim a gente poderia ter diálogos engraçados, boas piadas faladas, né? Inclusive, vocês sabem quem sofreu muito com isso foi o Charles Chaplin, que não queria fazer filme falado nem a pau. Vejam os vídeos sobre o Chaplin na descrição. E aí os filmes falados, como eu disse, deram um boom na indústria, deram um boom nas celebridades, foi a Era de Ouro de Hollywood, e isso acabou aumentando a popularidade do cinema, o que fez com que aumentasse o quê? As salas de projeção. A gente precisava assistir esses filmes, então vamos fazer mais salas de projeção, mais cinema. E aí, nesse momento que começou a surgir a necessidade de uma padronização, que os cinemas todos fossem feitos mais ou menos parecidos, do mesmo jeito, pro som ficar parecido e pra tela ficar mais ou menos do mesmo tamanho, pra gente poder assistir tudo com a mesma qualidade. E o cinema sonoro era tão sucesso, gente, que mesmo as pessoas quebradas, que não tinham dinheiro, aproveitavam, guardavam um dinheirinho pra poder ir ao cinema. Então vamos lá, na parte técnica, o som dentro do filme pode ser dividido em 3 partes: voz, né, diálogos, efeitos sonoros e a música. Cada um desses 3 elementos era gravado separadamente e era chamado de trilha, por isso que aí a gente tem trilha sonora ou banda sonora. Isso permitia que a edição fosse feita manualmente e tudo fosse encaixado onde a gente precisava. E naquela época, se vocês se lembram bem, não tinha edição, tinha computador, né? Tudo era feito na mão, literalmente, eles cortavam e encaixavam no filme onde que ia ficar cada coisa. Em 1940, o Walt Disney resolveu fazer um curta-metragem com seu personagem de maior sucesso, que era o Mickey. Então ele chamou Leopold Stokowski, que era regente da Orquestra da Filadélfia, para fazer a trilha sonora do filme, para fazer uma composição. Só que o orçamento ficou muito caro para um curta-metragem. E aí o Stokowski então sugeriu algumas alterações e eles juntos criaram o sucesso que foi Fantasia, que foi a 3ª animação da Disney e até hoje é uma das obras assim mais admiradas, que marcou o cinema. E Fantasia foi uma revolução assim, porque era uma animação que ilustrava, né, entre aspas, o som. Então realmente foi algo que marcou e foi muito importante na época. A ideia do filme era valorizar muito a trilha sonora e eles queriam que o espectador do filme tivesse a mesma sensação como se tivesse uma orquestra tocando ali, a sensação espacial da orquestra, fisicamente. Então eles criaram o Fantasound, que é um sistema estereofônico que gravou o som da orquestra em 3 canais diferentes: o direito, o esquerdo e o surround, que é aquela coisa de você ter o som distribuído ao redor do espectador, dando a sensação que a orquestra tá ali na sua frente. Foi a primeira experiência que parecia muito com o estéreo moderno, que foi surgir só muitos anos depois. Mas Fantasia foi um caso muito específico, isso era muito caro e os outros filmes continuaram a ser feitos em mono. Mono é tipo uma trilha só, um som só.
só, né? Esse foi gravado em 3 canais diferentes. Só que não demorou muito pro som ter um boom mais importante ainda, e isso veio na década de 40 com a televisão. O primeiro modelo de um aparelho de TV começou a ser vendido em 46, e isso acabou que sim, deu uma caída no público do cinema. E aí Hollywood precisava de um diferencial para poder competir com a televisão, e aí veio a cor. O próximo vídeo vai ser sobre expressionismo alemão, e aí mais pra frente eu venho com o vídeo da cor, e também vou ter um momento que eu vou começar a falar de televisão aqui no canal, e aí a gente vai entrar aos poucos como o som foi desenvolvido até hoje, que vai ter, né, o som parte 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem aí seus comentários, suas impressões, se você já viu Fantasia, que é um filme lindo. Um beijo e até a próxima!